Sejam todos bem-vindos à nossa oficina Artifacts. Já pensou se você pudesse ter uma garra, uma ossada de algum dinossauro decorando a estante da sua casa ou a mesa do seu computador? Fala sério, ia ser incrível demais, né? E com a estreia do novo Jurassic World, eu resolvi fazer uma homenagem especial. Uma carambite com a lâmina no formato da garra e o cabo feito como se fosse o osso fossilizado do dedo de um Velociraptor. E se você, assim como eu, sempre gostou muito de lâminas e desses lagartos enormes, com certeza você vai curtir muito esse projeto. Sabia que a garra maior do Velociraptor ela tinha em média 6 centímetros apenas? É bem diferente do que a gente imagina pelo que a gente assiste nos filmes, na verdade. Claro que nos filmes eles precisam dar uma enfeitada no lagartão para deixar ele um pouco mais ameaçador e dar um suspense maior. Mas se alguém já teve a oportunidade de ver um Velociraptor de verdade em algum museu, ele era uma criatura relativamente pequena. Segundo os cientistas, ele tinha no máximo uns 15 quilos, uns 90 centímetros de altura e no máximo 2 metros de comprimento, contando o rabo, claro. Para nós fazermos uma comparação, para termos uma ideia melhor, o urso de Kodiak, que é o maior urso que nós temos hoje em dia, ele passa facilmente dos 600 quilos e 3 metros de altura quando ele está de pé. As suas garras costumam ter entre 12 e 15 centímetros. É um monstro realmente, não é verdade? Eu estou colocando aqui para vocês verem na tela o comparativo da garra de vários ursos que nós temos hoje. E quando a gente pensa que a garra do Velociraptor ela teria metade desse tamanho, não parece algo tão ameaçador, mas com certeza ele era, né? Mesmo sendo pequeno, era uma criatura realmente muito ameaçadora, muito perigosa e com certeza um caçador nato. Mas comentem aí se vocês já puderam ver uma ossada de algum animal incrível assim pessoalmente em algum museu. Vai ser muito legal trocarmos uma ideia sobre isso. Mas claro, o fato do tamanho dos Velociraptor não torna eles menos incríveis. Eu sempre vou ser fascinado por esses animais. Desde criança, eu sempre gostei demais de dinossauros. Eu lembro que eu tinha um álbum ilustrado, o nome era algo como Meu Manual de Dinossauros, e era ótimo. Tinha, na época, mais de 150 espécies de dinossauros e descrevia muito bem todas as características e os possíveis hábitos deles. Eu lembro que eu era tão fascinado que eu decorava o nome e as características da maioria deles, de tanto que eu lia e relia aquele álbum. Eu amava isso. Mas bom, vamos falar um pouco do projeto de hoje. Como vocês viram ali, eu cortei a lâmina a partir de um disco velho de aço. Nesse projeto, eu não estou me preocupando muito com coisas como a dureza ou a têmpera que eu teria que fazer nesse aço, porque é para ser uma lâmina apenas com fins decorativos, na verdade. A menos, é claro, que durante um apocalipse zumbi, talvez, fosse a única lâmina disponível onde eu tivesse. Aí com certeza daria outra utilidade para ela. E ela seria funcional, sim, com certeza. Mas a princípio o objetivo dela é só ser uma lâmina única e incrível para decorar o meu armário de armas artesanais. A propósito, falando nisso, deixa aí nos comentários se você gostaria que eu fizesse um compilado com as armas mais legais que eu já criei, ou que eu mostrasse o meu armário completo. Vai ser um prazer fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Mas, continuando a ideia do projeto, eu selecionei algumas imagens do formato da garra, como vocês podem ver aí na tela, para fazer o formato da lâmina mais próximo do real possível. Apenas o tamanho eu fiz mais exagerado, lógico, porque convenhamos que uma lâmina dessa com apenas 6 centímetros não ia impressionar ninguém, né? Então eu tive que dar uma caprichada no tamanho, seguindo apenas a ideia do formato. E depois de ter o tamanho e a forma da lâmina definidos, eu comecei a parte mais desafiadora desse projeto, que era transformar um pedaço de madeira em um cabo que pareça uma ossada do dedo de um dinossauro. E eu admito que sempre que eu repito isso, parece uma ideia muito louca. E durante vários momentos dessa modelagem, eu realmente pensava que não daria certo. Eu nunca estudei profundamente anatomia ou paleontologia, então eu não fazia ideia de como transformar aquele pedaço de madeira em um dedo.
Mas ao longo dos anos eu já abandonei muitos dos meus projetos. E eu já vi vários profissionais alertando sobre como é bom terminar as coisas, ser organizado e disciplinado. Senão nós podemos acabar criando o hábito, o péssimo hábito, de abandonar tudo que parece ser difícil. Então eu tenho me esforçado bastante para parar com isso e terminar meus projetos, mesmo que eles não estejam exatamente como eu imaginava. Porque no fim das contas, a gente pode acabar se surpreendendo. Lembra aquela propaganda da Pepsi antiga que mandava aquela pergunta: já pensou que um pode ser muito bom? E a ideia aqui é a mesma. Se eu me esforço em terminar meus projetos, já pensou que pode ficar muito bom? Então, faça testes, experimente as coisas. Não deixe o medo ou a frustração te impedir de ter momentos que podem ser incríveis. Mas tá, parei, eu tô divagando muito. Resumindo então, depois de muita pesquisa de modelos ósseos de dedos de dinossauro, eu até que gostei do resultado dele, sabe? Ficou relativamente convincente o formato. Mas à primeira vista, só a madeira modelada ainda parecia muito mais um pedaço de madeira do que uma ossada. Então, conversando com um amigo, ele me perguntou por que eu não pesquisava métodos de pintura real de ossos, que isso talvez poderia me dar uma luz. E essa foi a virada de chave que eu precisava. Eu não sei como eu não tinha pensado nisso ainda. Depois parecia tão óbvio, porque eu pensava assim: ah, eu tô fazendo em madeira e é um cabo de faca, tudo bem. Mas nada me impedia de pintar a madeira. Ah, parecia muito óbvio depois. Então eu comecei a pesquisar alguns tutoriais na internet. Eu vi vários vídeos muito legais que me ajudaram. Eu achei alguns vídeos do pessoal pintando bonequinhos de D&D no formato de esqueleto. Então já era osso, já ajudava a ter uma ideia. Eu vi o pessoal pintando crânios em formato humano mesmo, para tentar deixar mais real. Era de plástico, né, impressos, provavelmente na impressora 3D. E aí o pessoal ia pintando com tinta acrílica normal mesmo, e para tentar deixar real. Então eu fui achando vídeos desse tipo e fui tentando adaptar no meu projeto. Aí eu acabei descobrindo que eu só precisava de basicamente 3 cores para transformar qualquer coisa em osso. Pelo menos a ideia era essa. E eu acabei não filmando, mas logo na sequência eu acabei fazendo a parte do polimento da lâmina. E para deixar esse aspecto mais brilhante, né, a parte do polimento ali no meio da lâmina, eu fiz com a micro retífica também, com pedrinhas, né? E ficou bem bom, ficou uma lâmina bem bonita. E eu vou deixar uma dica aqui, que para proteger qualquer item que você tenha de artesanato, eu vou deixar na descrição para vocês um verniz multiuso que eu achei, que ele adere praticamente em qualquer material, seja madeira, metais, couro e até gesso. Ele cria uma camada protetora e impermeável no material. Eu uso sempre nos meus projetos, que geralmente não são projetos que vão ser usados na cozinha, não vão ser usados em alimentos, nada do tipo, né? Geralmente os meus projetos são mais para deixar guardado mesmo, no meu armário de armas, para mostrar para as visitas, para amigos, etc, né? Então, eu uso essa proteção justamente para não oxidar. No caso de metais como ferro, aço e cobre, em pouco tempo, se não tiver proteção, o metal ele já oxida, acaba ficando muito feio, né? Então, com esse verniz, ele adere muito bem e protege. Eu tenho lâminas ali que eu fiz há anos e elas estão no mesmo formato ainda, o mesmo brilho, o mesmo polimento. Então, eu recomendo bastante. Ajuda muito a proteger esses itens decorativos assim. Então, espero que vocês gostem. Mas, voltando à parte da pintura, quando eu fui pesquisar, todos os vídeos que eu achei, eles variavam muito na tonalidade exata da cor, mas a ideia da cor é a mesma. Primeiramente, você precisa de um marrom, um tom mais escuro, que são para usar nos locais mais profundos do osso, por exemplo, onde teriam rachaduras, por exemplo. E nesse projeto seria onde eu usei onde tem as juntas do dedo do dinossauro, que são as partes mais profundas de osso ali. Segunda cor seria um tom de amarelo ou um ocre para fazer o intermediário,
que são aqueles pontos onde o osso deve parecer mais velho, sabe? E o branco, óbvio, né? Porque todo osso ele é principalmente branco. Então, você pode ir misturando essas cores para fazer nuances, para fazer tipo, vai misturando elas, sabe? Raramente vai ter pontos onde você vai usar uma cor única, uma cor pura, no seu formato mais bruto, sabe? Geralmente você sempre vai misturando elas para deixar um aspecto mais natural na pintura. Mas enfim, eu não sou especialista, eu só tô dando algumas sugestões. Eu nunca tinha pintado nada antes para tentar parecer um osso. Essa foi a primeira vez. E acabou ficando legal. Não é uma pintura que você diga, uau, que profissional. Mas quando eu fui mostrar para minha esposa, ela mandou um, ai, mas que nojo! Então eu achei ótima essa reação, porque pelo menos eu fiquei bem convencido de que estava parecendo um osso de verdade. Então, o meu ponto, como eu já falei, se você tiver a intenção de tentar pintar algo também, tenta, experimenta. Com certeza você vai ficar muito mais feliz pelo fato de você ter tentado. Só a experiência da tentativa já vale muito. Você pode ter certeza disso. E bom, eu acho que é isso. Depois de umas 2 horas pintando, errando bastante, tendo que refazer algumas partes, até que eu gostei do resultado da pintura. E a fixação do cabo, para quem ficou na dúvida, eu fiz com bastão de cola quente. Eu cortei vários pedaços pequenos e, ao aquecer no maçarico a parte do aço que vai dentro do cabo, a faca sozinha já derrete a cola. E depois que ela esfria, ela endurece bem e fica bem firme. Eu também tinha minhas dúvidas sobre esse tipo de fixação, mas eu gostei bastante. Lembrando só que essa é uma faca principalmente decorativa. Eu não vou tentar derrubar uma árvore com ela, eu não vou sair cortando o osso de frango na cozinha, nem nada que exija muita resistência, muita força ali entre o cabo e a lâmina. Então, mesmo que alguém queira fazer um teste de corte com essa lâmina, ela funciona. Ela está bem afiada e está bem firme. É uma lâmina funcional. Mas eu não senti a necessidade de colocar pinos, de usar, por exemplo, uma cola epóxi. Nada mais forte, porque, como eu já disse, é uma faca principalmente decorativa. Mas por hoje é isso, meus amigos. Essa foi a nossa faca jurássica, uma lâmina funcional em formato de garra de Velociraptor. Espero que todos tenham gostado. Se vocês curtiram e gostam de projetos artesanais irados como esse, eu peço que sigam a página e ativem o sininho, porque eu estou sempre criando peças únicas como essa. Comenta aí o que você mais gostou desse projeto ou o que você gostaria de ter visto, e qualquer dúvida é só mandar também. Um grande abraço a todos e até o próximo projeto.